Olá a todos, eu sou Ana Laura Soares, eu sou cirurgiã dentista, eu atuo no Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre um prazer participar desse simpósio e nessa edição de 2021, sendo tudo diferente. Eu vou falar um pouco sobre a atuação da odontologia no manejo da dor em cavidade oral. Para quem não conhece, existe uma associação internacional, que é o MASC, que traz para a gente informações e discussões e atualizações sobre os efeitos colaterais do tratamento oncológico nos pacientes. Então, dentro desses efeitos colaterais, nós vamos encontrar a questão da dor, a questão das alterações bucais, em todos os pacientes oncológicos. Aqui a minha afiliação. E por que, eu gosto sempre de questionar, né, por que, e colocar para vocês o porquê que devemos incluir o cirurgião dentista dentro dessa perspectiva aí de tratamento e de cuidado com o paciente oncológico. Porque o paciente, ele adoece de forma integral, ele adoece como um todo, né, e logicamente, consequentemente, o tratamento dele também deve ser considerado de forma integral. E a boca, a cavidade oral, ela está no corpo do paciente. Então, independente de onde a doença desse paciente, em que local do organismo está adoecido desse paciente, ele está comprometido como um todo. E efeitos colaterais nós vamos encontrar na boca, né? Então, o dentista, quando vai ter contato com o paciente oncológico, a gente sempre vai buscar as questões de foco de infecção, alterações que podem levar a infecções até pulmonares, porque pode ter alteração da flora bucal que compromete o pulmão, a questão cardíaca também, né? Até a tensão pela sepsis, as terapias sistêmicas, elas vão interferir diretamente na cavidade oral também. Então, é muito importante que o dentista tenha conhecimento de toda essa possibilidade, essa necessidade de atuação. Eu gosto sempre de dizer que o paciente, quando nós vamos vê-lo, a gente não vai ver só a boca do paciente, né? Ele não chega só a cabeça, ele chega o corpo inteiro. Então, é muito importante que a gente consiga ter esse olhar para o paciente, né? As questões bucais relacionadas com o tratamento oncológico, né? Nós vamos encontrar a dor, que é muitas vezes relacionada com o tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pode dar lesões no trato digestivo e com isso dificultar a deglutição do paciente. A gente pode ter alteração do paladar, boca seca, xerostomia, as mucosites, que são as inflamações, né, as cáries de radiações que podem ter comprometimento do osso, a dificuldade de abrir a boca, que é o trismo. Todas essas situações são decorrentes do tratamento oncológico e elas, de alguma forma, trazem dor para esse paciente, né? Aqui, dando continuidade, as necroses também ósseas, né? A cárie de radiação, que a gente pode ver que causa uma infecção generalizada na boca desse paciente, com dor, muitas vezes com dor associada. A questão da dificuldade de fonação, o paciente pode se sentir incômodo também para conseguir falar nas cirurgias mais mutilantes. Então, tem toda uma situação desencadeada pela doença em si, mas também pelo tratamento oncológico. Aqui as infecções, mostrando mais um caso de infecção, dificuldade do paciente de fazer higienização associada à dor pós-quimioterapia. Então, para deixar claro que existem essas alterações, né, que o paciente fica susceptível a ter todo esse quadro que eu mostrei para vocês aí. É importante a gente pensar no fluxo de abordagem para esse paciente, né? Um paciente que ele pode ser somente um paciente em quimioterapia, um paciente que vai ser submetido a um transplante, um paciente que vai ser submetido a rádio, ou a várias desses tratamentos, né? E é importante a gente entender que a odontologia ela está dentro de um quadro multidisciplinar no tratamento para esse paciente. Então, o foco dessa multidisciplinaridade é justamente tratamento com qualidade, né? E esse é um grande desafio, que é criar esse fluxo de encaminhamento para os dentistas, né? Então, nós temos um pouco de dificuldade de receber esses pacientes, apesar da gente saber da importância e da necessidade de atendimento deles. Vencido a questão do fluxo,
então, do encaminhamento desses pacientes, contando que esse paciente deve ter sido encaminhado para o nosso suporte o mais rápido possível, nós vamos observar o grau de independência desse paciente, quer dizer, o tanto que esse paciente dá conta de fazer as coisas sozinhos ou não, antes da gente pensar no que eu vou propor para esse paciente, porque imagina a gente ver aquele quadro lá atrás que eu mostrei de dor, mucosite, inflamação, trismo, eu preciso entender o que esse paciente tem, qual é a necessidade dele. Então, entra a questão do grau de independência, analisar a necessidade dele, ver quais são as queixas desse paciente, inclusive dos acompanhantes para esse paciente, para a gente, a partir daí, conseguir instituir a melhor abordagem odontológica. Né? Então, entra dentro dessa avaliação, ver se o paciente dá conta de realizar a higiene sozinho, se tem alguém que pode auxiliar, se ele vai ter acesso aos produtos que a gente pode prescrever, dependendo de cada necessidade que ele tenha. Né? Então, nós vamos aí, desta forma, quando nós entendemos a questão do paciente, o problema que ele tem, nós vamos conseguir prevenir problemas secundários, reduzir o desconforto para esse paciente, vai melhorar a questão da ingestão dos alimentos, a gente também consegue, de alguma forma, auxiliar e transmitir os sentimentos e emoções através das expressões faciais para esses pacientes, isso é muito importante da gente colocar também nessa abordagem, né, da odontologia. O paciente, muitas vezes, ele tem melhora da autoimagem e a gente vai conseguir ajudá-lo a prevenir as doenças bucais, as infecções bucais. Né? A nossa abordagem, ela sempre vai ser muito personalizada, porque depende do que esse paciente tem, qual é a necessidade dele. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esse paciente aqui é um paciente que fez uma cirurgia, ele teve um tumor na cavidade oral, né, na mandíbula, ele fez uma cirurgia, ele perdeu um pedaço da mandíbula, e ele vem para a gente, assim, ele não consegue articular, ele não consegue morder, vocês podem ver aqui que a parte de cima dos dentes não bate com a parte de baixo dos dentes. Isso gera uma dor para esse paciente, uma dor emocional, claro, mas assim, uma dor física mesmo, porque tem um deslocamento diferente do côndilo, da boca, então o paciente tem uma dor. O que a gente fez para esse paciente? A gente construiu para ele uma prótese com uma rampa em que esse paciente consegue abrir e fechar a boca, ocluindo de uma forma mais correta. Então, com isso, a gente devolve para ele a capacidade dele mastigar, a gente reduz a dor local com um simples artefato que ele vai usar dentro da boca. Então, aqui também é um outro tipo de placa que nós fizemos para um paciente que fez uma cirurgia e estava tendo um comprometimento do enxerto e, consequentemente, dor da região. Então, nós fizemos só de deslocar, abrir um pouco a boca e tirar essa possibilidade de morder o enxerto, o paciente já se sente muito melhor. Na questão da pediatria também, nós temos que entender que as crianças submetidas ao tratamento oncológico muitas vezes ficam com deficiência na higienização e nos cuidados, e é comum a gente encontrar bocas a cavidade oral nessa situação, com cáries extensas, um paciente com dor, e que é necessária abordagem odontológica para minimizar a dor de dente dessa criança nesse momento. Nós temos algumas questões também na parte óssea relacionada com algumas medicações que podem dar essa destruição óssea na boca. Então, alguns pacientes desenvolvem essa necrose e são necroses que podem levar a dor intensa desse paciente. Então, o dentista precisa estar atento a esses efeitos colaterais, a essa necrose que pode acontecer na boca. As inflamações da mucosa decorrente do uso de quimioterápicos, que podem dar feridas como aftas grandes dentro da boca, então são extremamente dolorosas. Estarmos atentos à infecção secundária, às vezes uma área pequena fez uma mucosite, fez uma inflamação pequena, mas o paciente tem contato, tem contaminação da boca, e isso bactérias podem infeccionar esse leito, né, que a gente pode ver. Aqui foi feito um exame, um raspado de boca dessa lesão, em que nós encontramos micro-organismos que não são da cavidade oral, então, que causam dor para esse paciente, um paciente que a dor não cede com analgésico, nada melhora, e a hora que a gente faz a investigação,
a gente entende que tem uma infecção secundária, trata a infecção secundária, diminui a dor, o analgésico consegue fazer efeito. Então, são algumas atuações distintas aí e específicas da boca mesmo com relação à dor. Aqui é um outro caso de necrose, né, num paciente que desenvolveu uma necrose pós-radioterapia, exposição do osso, e nós fizemos uma abordagem para tratamento em que a gente teve o crescimento dessa mucosa e fechamento, consequente fechamento desse tecido e redução da dor desse paciente, né? As ferramentas que nós temos hoje, que nós usamos no nosso dia a dia na oncologia, o laser é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que a gente usa para prevenir mucosite, para tratar mucosite, essas inflamações, para às vezes algumas questões ósseas nós usamos também. O laser é uma ferramenta amplamente utilizada, né, no tratamento da dor e desses efeitos colaterais que a gente tem para os pacientes. No hospital, nós temos um aparelho de ozônio para uso odontológico, né? A ozonioterapia ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, tem uma regularização, uma regulamentação para o uso dessa ferramenta, então nós estamos creditados para fazer uso dessa ferramenta e nós podemos usar em diversas necessidades para esses pacientes. Então, aqui vou mostrar para vocês um paciente que tem dificuldade de higienização, que queixa de incômodo, de dor em boca, porque ele não consegue comer, porque tudo que encosta ele não sente o sabor, porque está muito desconfortável, né? E a gente começa a fazer os bochechos com ozônio, começa a prescrever essa ferramenta para que ele possa fazer uso e a gente tem uma melhora significativa do padrão de higienização e de controle de infecção local desses pacientes. Aqui para mostrar para vocês um trabalho que nós apresentamos no MASC, falando sobre o uso do ozônio nessas necroses, que eu mostrei alguns exemplos aí para cima, e que nós tivemos bastante sucesso no controle da infecção e da dor desses pacientes. Um outro trabalho que nós apresentamos também para os pacientes que são submetidos à radioterapia em cabeça e pescoço, em que nós fizemos uma abordagem aí aqui já com o uso do laser e com os cuidados locais, em que a gente teve uma redução de mucosite, de incidência de mucosite enorme, né? A gente for olhar aqui na literatura, a gente encontra de 40% a 90% de incidência de mucosite, maior que grau 3 nos pacientes submetidos à radioterapia, e nós tivemos uma incidência de 26% de mucosite maior que grau 3. Né? Nenhum dos nossos pacientes precisou fazer uso de sonda nasogástrica ou gastrostomia e manteve uma perda de peso mais que razoável, quer dizer, a gente não teve uma perda de peso significante que pode gerar outros efeitos aí ruins para o paciente, que é a desnutrição e consequente dificuldade de continuidade do tratamento oncológico. Então, são ferramentas que a gente tem usado e abordagens que temos feito para esses pacientes, em que a gente vê uma melhora na qualidade de vida, uma redução da dor para esses pacientes, e que para a gente faz todo sentido essa abordagem, né? Então, não é à toa que nós estamos aqui falando para vocês, e somos todos importantes nesse tratamento e na abordagem do paciente oncológico, né? Então, o nosso trabalho em equipe é fundamental, sem o apoio de vocês a gente não conseguiria estar aqui, e eu só tenho a agradecer tanto o convite de estar aqui, quanto a oportunidade de todo o trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigada.